E aí, tudo pronto para nossa missão final? Chegou a hora daquela revisão estratégica do Estatuto da Criança e do Adolescente. O foco aqui é um só: garantir os pontos que vão te levar para a aprovação. Vamos nessa? A nossa missão, se você decidir aceitar, é bem clara: dominar os pontos-chave do ECA. O tempo é curto, a matéria é importante, então vamos começar agora mesmo. Bom, vamos direto ao que interessa: o correção de tudo, o título 1. Pensa nele como se fosse o sistema operacional do ECA, sabe? É a base, é o que roda por trás de todo o resto da lei. E o comando principal desse sistema é esse aqui, ó, a doutrina da proteção integral. O que isso quer dizer? Que criança e adolescente deixaram de ser vistos como problemas e passaram a ser sujeitos de direitos. E mais, com prioridade absoluta. A responsabilidade é de todo mundo, viu? Família, sociedade e o Estado. Não dá para um jogar a culpa para o outro. Agora, uma definição básica, mas que derruba muita gente. Para a prova, você precisa saber isso de cor. Criança é quem tem até 12 anos incompletos. Fez 12 anos? Aí já é considerado adolescente até completar 18. Simples, direto e cai toda hora. E aqui, ó, atenção máxima. Essa é a clássica pegadinha de concurso. A regra é que o ECA vai até os 18 anos, certo? Certo. Mas, excepcionalmente, ele pode sim ser aplicado para quem tem entre 18 e 21 anos. Isso acontece, por exemplo, no cumprimento de uma medida socioeducativa que começou antes dos 18. Fica de olho nesse detalhe. Beleza? Partindo para a próxima fase. Título 2. Se o título 1 é o sistema, aqui a gente tem o arsenal de proteção. Os direitos fundamentais. São as ferramentas que a lei dá para garantir que tudo funcione como deveria. E olha, o arsenal é completo, viu? A lei garante desde o básico, como o direito à vida e à saúde, até coisas como liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar, educação, lazer, enfim, é um pacote completo para garantir o desenvolvimento pleno de qualquer pessoa. E falando em convivência familiar, tem uma hierarquia, uma ordem de prioridade que a gente não pode esquecer. A regra de ouro é sempre manter a criança na família natural, com os pais. Não deu? O plano B é a família extensa, ou seja, tios, avós, primos. E só em último caso mesmo, como exceção, é que se parte para a família substituta. E quando a criança precisa ir para um abrigo, o que a lei chama de acolhimento institucional, existe um prazo para isso? Com certeza. A regra é que a permanência não pode passar de 18 meses. 18. Grava bem esse número porque as bancas adoram cobrar prazos. Dentro da família substituta, tem uma diferença gigantesca entre as opções. Guarda e tutela são medidas que podem ser revogadas. Elas não cortam um laço com os pais biológicos. Agora, a adoção... a adoção é outra história. Ela é excepcional, é irrevogável e cria um laço de filho para sempre. Totalmente novo e definitivo. Avançando para o direito à profissionalização, outro ponto que chove em prova. Idade mínima para trabalhar, na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Antes disso, qualquer tipo de trabalho é absolutamente proibido. Fim de papo. E mesmo para o adolescente que já tem mais de 14 anos, tem proibições que são absolutas. É totalmente vedado, proibido, que ele trabalhe em período noturno, em locais perigosos ou insalubres. Essa proteção é inegociável, não tem brecha, não tem exceção. Agora, a gente vai para o título 3. Se os direitos são o nosso arsenal de ataque, a prevenção é o escudo. A lógica aqui é simples. É melhor evitar que o problema aconteça do que ter que remediar depois, né? E um exemplo clássico disso, que sempre gera dúvida, é sobre viagens. E aí, uma criança ou um adolescente pode simplesmente pegar um ônibus e ir para outra cidade sozinho? A resposta, como quase tudo no direito, é depende. E a gente precisa saber exatamente do que depende. As regras são bem definidas. Se for viajar sozinho, sem pai, mãe ou responsável legal, precisa de autorização do juiz. Se for com só um dos pais, o outro precisa autorizar por escrito. Mas se liga na exceção que as bancas amam. Se os dois pais estiverem lá na hora do embarque, aí não precisa daquela autorização formal. Mas e quando a prevenção falha? Quando o direito é ameaçado ou violado? Aí entram em campo os títulos 4º e 5º, que trazem as medidas de proteção e o grande protagonista dessa história, o Conselho Tutelar. Essa é a definição de manual do Conselho Tutelar. É permanente, ou seja, não pode ser extinto por qualquer motivo. É autônomo, não recebe ordens do prefeito ou de vereador.
E o mais importante de tudo, ele é não jurisdicional. O que isso significa? O Conselho Tutelar não é juiz, ele não julga, ele age para proteger. E para garantir que as decisões sejam justas e imparciais, tem uma regra de ouro na composição do conselho. Parentes próximos, como marido e mulher, pais e filhos, irmãos, não podem trabalhar no mesmo conselho tutelar. É uma vedação clara para evitar qualquer tipo de favorecimento ou conflito de interesse. Agora a gente entra na zona vermelha do Estatuto, os títulos 6º e 7º. Aqui o papo é sobre responsabilização. O que acontece quando um adolescente comete um ato infracional? E quando um adulto comete um crime contra uma criança? Olha, aqui tem uma comparação que você não pode errar de jeito nenhum. De um lado, as medidas de proteção, elas valem para crianças e adolescentes. O foco é proteger, e quem aplica geralmente é o Conselho Tutelar. Do outro lado, as medidas socioeducativas. Essas são aplicadas só para adolescentes. O foco é responsabilizar, e a competência é exclusiva do juiz. E essas medidas socioeducativas vão numa escadinha, da mais leve à mais grave. Começa com advertência, pode passar pela obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, se liga no prazo máximo de 6 meses, viu? E vai até a mais grave de todas, que é a internação. Para fechar, um detalhe técnico, mas que pode ser o seu ponto da aprovação. Quando o assunto é processo dentro do ECA, qual o prazo geral para entrar com recurso? A resposta é 10 dias. É um número que tem que estar na ponta da língua. 10 dias. E com isso, missão cumprida. Fizemos um sobrevoo rápido, mas estratégico pelos pontos mais quentes do ECA. A inteligência foi absorvida. Agora é só colocar em prática na hora da prova. Mas se você tiver que guardar uma única coisa de tudo que a gente conversou, que seja esta. Em qualquer situação, em qualquer dúvida, a bússola que aponta o caminho certo é sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. É isso que move toda a engrenagem do ECA. Ah, e só para registrar, esse nosso papo focado para concurso foi uma sugestão que veio lá do perfil @oconcurseiro-de-fé. É uma comunidade que está na mesma missão que a gente, ajudando a galera com material de qualidade. Vale muito a pena dar uma olhada. A gente se encontra na próxima.